Oi, oi, turminha! Voltamos aqui, né? Mais um encontro. Agora para debater os ecomalthusianos, né? Então, se tem eco, depois tem malthusiano, significa que eles seguiram malthus. E tem a ver com o meio ambiente. Se tem a ver com o meio ambiente, vamos colocar esse debate onde ele realmente surgiu. E de verdade, ele começou aqui, ó. Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Foi o primeiro grande evento convocado pela ONU para falar sobre questões ambientais. Até então tinha até ocorrido alguns encontros para falar sobre preservação da fauna e da flora, mas nada que os governantes levassem esse tema a sério. De verdade, isso começou a ficar complicado, falar sobre questões ambientais, lá para os anos de 1950, né? Quando a gente vai começar a ter os primeiros casos sérios de poluição. Um exemplo que é colocado nos livros é lá na própria Suécia, onde mais ou menos em 1930, por 5 dias a cidade ficou completamente cheia de fumaça, e as pessoas começaram a ficar doentes, os hospitais começaram a ficar lotados, e os governantes, né, para conseguir controlar a situação, o que eles fizeram? Olha, vamos ficar aí uma semaninha sem atividades industriais. E eles perceberam, poxa, então a atividade industrial vai gerar problemas de saúde, e o problema ambiental também é um problema humano e social, enfim, foi aí que teve o despertar. Até então ninguém se importava muito com esse assunto. Mas de verdade, essa conferência, que também ficou conhecida como Conferência sobre o Meio Ambiente Urbano, ela não teve assim uma adesão muito grande. E a gente teve só dois chefes de Estado, da Suécia e da Índia, que tinham mais interesse, para debater isso daí pessoalmente lá, né? Os grandes chefes, os líderes desses locais. O resto dos países mandaram alguns representantes, as ONGs participaram, mas não foi é, uma grande adesão. Isso não tira de maneira nenhuma a importância que teve esse evento, ok? Porque ele foi o primeiro grande evento para falar sobre essa temática e teve consequências, porque os eventos que vieram depois vieram já com o pré-debate que aconteceu nesse daqui. Então, Rio 92, né? Todos esses debates que vieram depois, eles têm como uma herança o debate que aconteceu aqui. As questões, então, que foram debatidas nesse evento foi a poluição do ar, né, como eu falei, por conta da industrialização, a questão da chuva ácida e, muito fortemente, a questão do crescimento demográfico. E é essa parte que nos interessa na aula de hoje. Por que eles foram debater crescimento demográfico num debate sobre conferência sobre o meio ambiente, né? Isso aconteceu porque, sabe quando a gente dá uma festa, mas do lado tem uma festa maior? Isso aconteceu nesse evento aqui. Tava rolando a conferência de Estocolmo, mas do ladinho, né, tava rolando algumas mesas redondas, né, e alguns outros eventos. Dois grandes eventos paralelos à conferência de Estocolmo foram determinantes para o debate que aconteceu em Estocolmo. Um deles foi a mesa redonda de especialistas em desenvolvimento e meio ambiente, eles chegaram a uma conclusão assim, olha, os países do centro do capital e os países periféricos, eles têm condições diferentes, tanto de industrialização quanto de população. Então, eu acho que a gente tinha que pensar em ações específicas para esses dois países, né? Esses dois modelos de países. Não dá para a gente pensar numa condição global que vai servir para todos, porque não vai. A gente tem que pensar nas especificidades. E isso depois vai servir de norte para outras conferências, né? E eles também vão pensar algumas bases do que a gente vai chamar de desenvolvimento sustentável. E um dia a gente debate isso melhor, não hoje. O outro evento que aconteceu paralelamente e que esse sim nos interessa por demais é o relatório do Clube de Roma. Esse Clube de Roma, esses caras causaram na Conferência de Estocolmo. E eles chegaram, a partir das ideias de Malthus, em algumas conclusões. Né? E eu vou colocar aqui uma citação para a gente ler. Né? Eles colocavam assim, ó, eles argumentavam que, considerando-se como parâmetro o estilo de vida da população dos Estados Unidos, então imagina assim, a vida que um estadunidense leva, o quanto eles consomem, o quanto eles gastam, a industrialização deles, o consumo de água deles, né, considera esse padrão de vida. Os recursos na Terra seriam insuficientes para prover a base material necessária à produção de alimentos para toda a população do planeta. Então eles estão falando o seguinte, olha, a gente tem um recurso que ele é finito. Né? Se todo mundo quiser viver como vivem os Estados Unidos, não vai dar. Né? Não dá para todo mundo ter um estilo de vida estadunidense. Não teríamos recursos o suficientes para isso. E aí vai chegar, claro, né, uma proposta que não vem sozinha, vem junto com esse relatório para os limites para o crescimento. E aqui eu também trouxe um trechinho desse relatório para a gente ler. Né? E esse trecho é tenso. Vamos lá.
Há somente dois modos de restaurar o desequilíbrio resultante: ou diminuir a taxa de natalidade para que ela se iguale à atual taxa de mortalidade, que é mais baixa, ou deixar que esta última torne a subir, ou seja, ou deixar que as pessoas morram. É isso que está escrito nos limites para o crescimento. E que foi muito reforçada pelo relatório do Clube de Roma também. Tá? Então, eles defendiam o seguinte: a gente tem aqui uma briga entre o desenvolvimento econômico, entre o desenvolvimento desses países e o crescimento populacional. E isso é um problema. A gente precisa frear o crescimento da população ou nós ficaremos sem recursos. Lembra alguém? Ah, é claro, né? Lembra aquele cara lá, o incrível Thanos? @Thanos. Se a gente fosse pensar bem, o Thanos, de todas as teorias que a gente está vendo, ele se enquadra perfeitamente no eco-malthusiano. Né? Ele é um eco-malthusiano que pega a teoria original do Malthus, mas vai pensar não em questão da comida específica, mas a questão dos recursos naturais. A gente teria um conflito entre crescimento populacional e recursos naturais. E isso vai ter um outro desdobramento, né? Eles falam assim, olha, então não dá para todo mundo ter um estilo de vida como a gente tem lá nos Estados Unidos. E a gente vai ter uma briga dentro da Conferência de Estocolmo entre duas grandes visões. De um lado, né, os países representados aí pelos países desenvolvidos que vão defender o crescimento zero. Então, as pessoas, a industrialização precisa parar. Não dá para os países pobres, os países não desenvolvidos, se industrializarem. Eu sinto muito. Nós, países ricos, já nos industrializamos, nós temos a nossa qualidade de vida, mas vocês, países pobres, se vocês fizerem isso, isso vai ser horrível, porque imagina só a questão da poluição, da chuva ácida, né? Imagina o que isso vai causar no meio ambiente. Então, nós propomos, países ricos, que vocês, países pobres, não se desenvolvam, não desenvolvam a sua industrialização. Obviamente que os países pobres falaram: o quê, queridinho? Vocês estão malucos, meu caro? Mas nem ferrando que eu vou deixar aqui de me desenvolver, porque vocês já estão desenvolvidos, vem falar agora que eu não posso me desenvolver? Então, os países, né, não desenvolvidos vão ficar conhecidos aí por defender a tese desenvolvimentista, que lutava contra essa tese do crescimento zero. Né? Para eles, era super importante que tivesse, sim, um crescimento econômico desses países. E mais, nem que se isso custasse impactos ambientais graves nesses locais. Nós vamos crescer, sim, vai ter industrialização, sim. Até, né, um dos representantes do Brasil teria dito o seguinte, né? Venham indústrias, né, para o Brasil. Nós ainda não temos a poluição. E realmente, né, não era tão parte do nosso cenário essa condição de ter a poluição como esses países viviam. No final das contas, a tese desenvolvimentista vai ficar mais forte do que a do crescimento zero. Né? As pessoas vão dizer, não, realmente, a gente não pode impor uma medida neocolonial aos países não desenvolvidos ao ponto de falar que eles não podem se industrializar. É claro que isso não significa que os países não desenvolvidos se deram bem nessa daí, porque isso criou uma relação de desigualdade também. E as indústrias foram para esses países. Então, na divisão internacional do trabalho, que é um tema que nós vamos estudar mais para frente, os países pobres, eles ficaram com essas indústrias pesadas, com poluição. Muitas vezes, para receber essa grande indústria, a gente abre mão de leis ambientais mais fortes. Então, de vez a gente estar ali tendo uma lei que, ó, não pode jogar esgoto aqui não, viu? Não pode jogar poluente aqui no Rio não, viu? A gente vai falar assim, não, empresas e indústrias, venham para o nosso país. Aqui a gente tem mão de obra barata e nenhuma lei ambiental. Tanto é que países como a Índia, o Brasil, a China sofrem com problemas e questões de poluição, às vezes muito maior do que na época, né, sofriam os países desenvolvidos. Então, os países desenvolvidos, eles criaram leis muito mais rigorosas para o meio ambiente, para melhorar a qualidade de vida deles, mandaram as indústrias para os países periféricos, a sede dessas indústrias continuam nos países deles, o dinheiro então vai para lá, mas a gente fica aqui se industrializando nesse modelo de industrialização que faz bastante mal para o meio ambiente e para a nossa vida, né, para a nossa saúde, para os nossos recursos e tudo mais. Então, assim, a gente ganhou, mas até quando a gente ganhou, a gente perdeu. Ô, delícia, coisa boa, né? Ô, tristeza. Então, essa aqui foi a tese dos ecomalthusianos. E para debater ela, eu queria falar um pouquinho da série brasileira 3%. Eu acho que ela é perfeita para esse debate. Nessa série, a gente vai ter assim uma diferença entre as pessoas que vivem no continente, né, e as pessoas que vivem no mar alto.
E para você entrar no Mar Alto, porque são as pessoas que moram no continente que vão para o Mar Alto, você precisa passar por um processo seletivo, que somente 3% dessas pessoas passam. Qual é a diferença? Bem, lá no continente você não tem saúde, você não tem alimentação, as condições de vida são extremamente precárias. Enquanto que no Mar Alto você tem um boom tecnológico, eles têm acesso a tudo, a todos os recursos, então é óbvio que as pessoas querem passar. Quando você completa 20 anos, então você faz esse processo seletivo e vai para lá, vai para o Mar Alto. Né? E toda a série, eu recomendo bastante que vocês assistam, pelo menos a primeira e a segunda temporada, ela vai passar por esse debate. Olha, a gente tem recursos finitos, né, que não dá para toda a população, então apenas uma elite que merece ter acesso a esse recurso, meritocrática, então uma elite que passou pelo processo, que é inteligente, que é bonitona, não sei o que lá, pá, pode ter acesso a essa grande tecnologia criada pelos seres humanos. Né? E a série toda ela vai se desvendar em torno disso. Inclusive, né, é muito interessante porque aqui também a gente tem um debate sobre a questão da taxa de natalidade e os processos de métodos anticoncepcionais. Então, para você, depois que você passa lá para o Mar Alto, né, no final lá dos 3%, primeira temporada, spoilers, os caras falam assim: olha, se você quiser ir para o Mar Alto, você vai ser esterilizado. Lá no Mar Alto, ninguém pode ter filho. Porque, é óbvio, tem recursos finitos. Numa ilhinha, as pessoas não vão poder ter filho. Então, a última etapa do processo é você ser esterilizado. Quer ter uma vida boa? Quer ter recurso? Né? Quer viver lá no bem bom? Então, você vai ter que ser esterilizado. Então, essa série ela mostra muito bem um debate que os ecomalthusianos falam. A gente tem uma questão entre população grande e recurso natural. Para você viver bem, somente uma elite que já se industrializou pode ter acesso, o resto que se vire. Né? Então, é muito o debate dos ecomalthusianos e, de preferência, esterilização, de novo, né? O que os neomalthusianos debatiam, né? Tem que ter esterilização, tem que ter planejamento familiar, de alguma forma não dá para ter crescimento populacional tão alto. E os ecomalthusianos, eles nada mais são do que uma faceta dos neomalthusianos, ok? A gente dá um outro nome porque, de vez de pensar o desenvolvimento econômico dos países, eles estão pensando na relação com os recursos naturais. E agora sim, vamos para o nosso último debate, nossa última teoria, né? Que é a teoria do Marx. Ih, tá tudo errado aqui. A teoria do Marx, né? A teoria é também conhecida como a teoria reformista, né? A ideia de reformar todo o sistema capitalista. O Marx, vocês vão estudar muito melhor em sociologia, ele vai ser ali, vai viver muito próximo da época do Malthus. E ele vai criticar várias ideias que o Malthus vai trazer. Nos livros dele, então, vão ter críticas diretas à teoria malthusiana. E ele parte de uma ideia muito simples, né? O homem interfere historicamente em seu destino. O Marx tem uma outra frase que é muito interessante, que ele fala assim, olha, o homem não se coloca nenhum desafio que ele não consegue resolver. Então, se naquele momento parecia um problema a relação população com alimentação, o Marx achava assim, ele estava mais tranquilo, ele pensava, né? E defendia, não. O ser humano vai intervir ativamente nisso ao ponto de não ser esse o cenário. Não dá para a gente colocar todo o futuro dos seres humanos em números e estatísticas. Porque o ser humano ele é inovador, ele inventa as coisas, ele resolve as coisas. Né? E, de alguma forma, ele estava mais certo do que o Malthus. Lembrando, eles viveram muito próximos, em épocas muito parecidas, né? mesmo século. E ele vai falar o seguinte, então, vamos ficar mais tranquilo com esse debate, o Malthus está errado, né? A ideia dele não vai funcionar, porque o ser humano vai interferir historicamente no seu destino. E depois o Marx estava. A teoria marxista acabou se mostrando mais correta, uma vez que realmente a teoria do Malthus não funcionou. A gente conseguiu inventar a Revolução Verde, a gente conseguiu ter acessos, né, inventar questões que melhoraram muito a nossa saúde, a gente teve a entrada das mulheres no mercado de trabalho e isso afetou profundamente a questão do crescimento populacional. Então, realmente, né, o homem interferiu historicamente em seu destino ao ponto que o Malthus estava errado. Mas não foi só isso que o Marx falou, não. Ele defendeu uma outra coisa, né? E depois os reformistas pegaram a teoria do Marx, porque isso acontece, né? Tem Marx e a teoria do Marx, que a gente às vezes vai chamar isso de teoria marxiana. E tem o Marx e os seguidores dos Marx, né? Que aí a gente vai chamar de os marxistas. E tem uma briga enorme entre os marxistas, ok? Às vezes a gente precisa voltar para a teoria marxiana, porque o Marx realmente falou. Aqui a gente está colocando os dois no mesmo saco, o Marx e os marxistas. Né? E o que o Marx e os marxistas falaram? Né?
Que na verdade, então, não era, né, a pobreza não era oriunda da superpopulação, era o contrário, né? Era a pobreza que gerava a superpopulação. Então, os neomalthusianos estão errados. Não é porque as pessoas são pobres que elas têm filhos, é por serem pobres que têm filhos. Inverte um pouco a lógica, né? É, a pobreza não é a superpopulação que gera a pobreza, é a pobreza que gera superpopulação. Dá para entender essa diferença? Essa diferença é importante. Então, né, e o Marx e os marxistas vão trazer uma outra coisa, né? A população, ela está muito ligada com o modo de produção econômica. Vocês sabem, ou devem ter ouvido falar, que o Marx debateu bastante o sistema capitalista e depois vai formular algumas teorias sobre uma ideia de revolução, socialismo, papapá. A gente lembra muito do Marx sobre isso. Mas o Marx, de verdade verdadeira, ele falou foi muito sobre capitalismo. Ele entendeu como é que o capitalismo funcionava. E até as pessoas que são contra Marx precisam ler Marx para entender como é que funciona o capitalismo. E ele vai falar o seguinte sobre a superpopulação. A superpopulação é uma coisa que o capitalismo precisa. O capitalismo precisa ter uma superpopulação. Por quê? Porque ele precisa manter um exército industrial de reserva. O que é isso? É um conceitinho do Marx que vai falar o seguinte: as pessoas, os proletariados, né, os trabalhadores, eles recebem um salário. Mas é ótimo para o sistema capitalista que a gente tenha muitas pessoas no planeta, porque a gente pode ter uma massa de pessoas desempregadas. Imagina só que se tivesse emprego para todo mundo trabalhasse, todo mundo tivesse acesso a essa renda, a gente teria aí salários muito elevados, né? Para o capitalista, né, isso seria muito ruim para o dono dos meios de produção, que é a grande divisão que o Marx faz. Ele divide a sociedade em duas classes distintas e opostas, que estão em luta. De um lado, os donos do meio de produção. Então, não significa que se você tiver um iPhone, você vai ser dono dos meios de produção, não tem nada a ver com isso. Significa se você é dono de uma indústria, se você realmente possui as formas, né, de produção, você é um burguês. E se você está do outro lado, se você é um duplamente despossuído, você não tem nem a posse dos meios de produção e ao mesmo tempo você tem a liberdade para ir trabalhar, então você é um proletário, você é um trabalhador, aí sim você é refém do seu salário, né? É muito simples. Ah, será que eu sou burguês ou será que eu sou um proletariado? É muito simples. Se você parar de trabalhar, o seu dinheiro vai continuar caindo na conta? Se não continua caindo na conta, então você é um proletário, aceita que dói menos, né? E para os proletários, a gente trabalha porque a gente precisa de um salário, né, que vai manter as nossas condições de subsistência. Sem esse salário, a gente morre de fome, né? E para o capital, para os burgueses, é excelente que exista pessoas que não estão trabalhando e que nem sequer irão trabalhar. Esse contingente de pessoas que não trabalham é o que o Marx chama de exército industrial de reserva. E elas servem para puxar os salários para baixo. Então, de vez do salário se elevar, porque afinal, né, estaria faltando mão de obra, a mão de obra que gera a riqueza, que produz as mercadorias, então a gente faz o quê? A gente mantém essa população enorme, um alto exército industrial de reserva e os salários baixos. Então, o Marx vai dizer assim, olha, a população ela está diretamente ligada com o modo de produção que essa sociedade vive. Se a gente tem um modo de produção que é bom ter essa superpopulação, porque eleva os salários para baixo, isso vai continuar acontecendo. A China e a Índia e o modo como elas se industrializaram é um grande exemplo disso aqui que o Marx está falando. Por que muitas indústrias se deslocaram de países como os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido e foram para a Índia e China, ou mesmo o Brasil. Porque esses lugares eles apresentam uma mão de obra extremamente barata. E por que a nossa mão de obra é barata? Porque tem muita gente no nosso país. Né? A China e a Índia na escala dos bilhões e o Brasil aí sendo o quinto maior país em termos de população absoluta. Então a gente tem gente pra caramba aqui. As indústrias vêm e elas podem vir para cá com salários muito baixos. Né? Além sobre aquela questão das leis ambientais que a gente debateu lá com os ecomalthusianos. Então é isso que o Marx vai defender, né?
E aí, né, os reformistas, usando essa base, né, teórica do Marx, vão dizer o seguinte, então, as políticas públicas, elas não devem ser voltadas para dar anticoncepcional para as pessoas, para esterilizar as pessoas, porque elas não são pobres porque têm filhos. A gente precisa combater a pobreza, não o crescimento populacional. Então, eu preciso dar condições básicas para que as pessoas vivam bem. Então, eu vou investir e as políticas públicas precisam ser em educação, acesso à saúde, eu preciso dar condições básicas para que as pessoas queiram viver e tenham uma vida boa, melhorar a vida dessas pessoas, reformar a vida delas, né? Então, vai ser a grande defesa da teoria reformista. O problema não é a população, o problema são as desigualdades sociais. E aí, por fim, né, uma outra teoria, né, eu coloquei assim, ai, 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 esse Malthus fala muita besteira, Marx deve ter dito. Não que ele desrespeitasse o Malthus, tá bom, gente? Porque ele, inclusive, diz, olha, é muito interessante a teoria que ele está colocando. O Marx, ele, toda vez que ele vai falar de uma pessoa que ele não concorda, ele usa através dos argumentos, tá? A gente que faz essas brincadeiras. Mas o que eu coloquei aqui é a questão da teoria da transição demográfica, que nós já estudamos. E o que a teoria da transição demográfica vai falar? Olha, associando a industrialização e a modernidade, a gente tem fases de crescimento e decrescimento populacional. Vai chegar na fase 3 que a gente vai ter a redução drástica tanto da natalidade quanto da mortalidade, né? Então, a teoria da transição demográfica, que não foi pensada pelo Marx nem pelos reformistas, né, foi pensada por um economista matemático chamado Thompson, ela vai de alguma forma colaborar com a tese do Marx, né, e com a tese dos reformistas, que é o seguinte: conforme as pessoas vão tendo acesso a recursos, né, as suas sociedades vão se industrializando, conforme as mulheres vão adentrando no mercado de trabalho, vão tendo mais acesso à educação, as pessoas vão elas mesmas, né, querendo ter o planejamento familiar. Não precisa vir o Estado impor isso para elas. É uma coisa que elas mesmas colocam. Olha, eu não quero ter essa quantidade de filhos, né? Então, a teoria da transição demográfica, de alguma forma, que não tem nada a ver com a teoria reformista e marxista, mas de alguma forma endossa isso que eles estão falando. Olha, o problema não é a população crescendo, o problema é a pobreza e o estado que estão esses países. Se a gente investe, se tivesse uma certa igualdade, todos os países poderiam estar na fase 4 da transição demográfica. Então, vamos lá para um resumão? Resumão, rapidão. A gente viu na semana passada teoria malthusiana. Nela, o problema é população versus o crescimento dos alimentos. População cresce em progressão geométrica, enquanto os alimentos crescem em progressão aritmética. Seguindo essa teoria maluca, chegaram os neomalthusianos, mais contemporâneos, lá nos anos 1950. Então, boom da industrialização, coisa muito doida. O que vai acontecer? Eles vão dizer o seguinte: o problema não é mais a questão da população versus alimentos, mas o desenvolvimento econômico. Percebam, os países que têm muitos filhos, que as pessoas estão tendo altas taxas de natalidade, são países pobres. Então, o certo para a gente resolver o problema desses locais é esterilizar a galera e dar muito métodos anticoncepcionais. O problema da pobreza, para os neomalthusianos, é então o crescimento populacional. Indo um pouco nessa linha, a gente vai ter os ecomalthusianos. Os ecomalthusianos vão dizer que o problema da população é em relação aos recursos naturais. Vai chegar um momento que o meio ambiente não vai aguentar esse crescimento populacional. Ainda mais se essas pessoas melhorarem de vida. E eles vão propor a paradinha lá do crescimento zero, que, né, não passou porque é um absurdo. E por fim, nós debatemos também a teoria reformista, que é a teoria do Marx, que vai dizer assim: olha, o problema não é a questão do que vai faltar para a população, o problema é a distribuição de renda. O que gera esse crescimento populacional é a falta dessa igualdade de recursos no mundo. E claro, né, aí realmente para finalizar, a gente debateu, que já tínhamos debatido antes, a teoria da transição demográfica, no qual, olhando a tendência, né, de estabilização da população a partir da industrialização e da modernidade. Conforme os países vão se industrializando e se modernizando, a tendência é que essa população fique estável, né, que a gente tenha um crescimento vegetativo muito baixo. Belezinha? Gente, eu queria falar de outras coisas com vocês, mas o vídeo já está grande. Eu queria falar de The Handmaid's Tale. Na próxima aula, se alguém lembrar, pergunta aí, professora, o que tem a ver The Handmaid's Tale com essa teoria? Porque ela não se encaixa em nenhuma dessas daqui que você apresentou. E realmente, não se encaixa. Ela está numa outra parte.
Ok, gente? Beijão, beijão, beijão pra vocês. Até a aula que vem.